Nesse vídeo eu quero narrar para vocês os sinais do arrebatamento da igreja. Vamos para a lição. Deus abençoe. Nessa lição eu vou falar sobre os sinais da vinda de Cristo. Amém? Já curta esse vídeo, compartilha e nos segue para mais vídeo. O texto é Mateus 24, 13 e 14. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. A certeza da volta de Cristo é a verdade mais significativa da Bíblia. Jesus vai voltar. A Bíblia fala que ele virá. Diante da declaração de Jesus sobre a queda de Jerusalém e a destruição do seu majestoso templo, em Mateus 24, 1 e 2, os discípulos fizeram a pergunta-chave que originou o grande discurso profético. Dize-nos quando serão essas coisas. Os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? O texto de Mateus 24, os primeiros 14 versículos, é uma profecia com abrangência histórica e escatológica. Em primeiro lugar, diz respeito a Israel e depois refere-se à igreja. Então, esse versículo nós vemos que fala primeiro de Israel e refere-se à igreja. Amém? As predições de caráter particular. Mateus 24, 1 e 3. Jesus, ao proferir seu discurso nos pátios do grande templo em Jerusalém, ele aproveita a ocasião para predizer a destruição e o futuro da cidade de Israel e do seu templo. Ele prediz a destruição antecipado, o final dos tempos. Alguns fatos proféticos eram presenciados e vividos por aquela geração, a geração de Israel, mas seriam ao mesmo tempo indícios de fatos escatológicos, fim dos tempos, né? A destruição de Jerusalém e do templo, versículo 1 e 2. Um pouco antes dessa predição, os discípulos quiseram impressionar Jesus, chamando-lhe atenção para a esplendida e forte estrutura do templo, que era o orgulho de todo israelita, para fortalecer o seu discurso. Jesus então predisse a destruição de tudo aquilo ainda naquela geração. Amém? Predições feitas em um monte escatológico. Versículo 3. É interessante destacar o Monte das Oliveiras, não só como um monte com histórias de vitórias e derrotas, de guerras físicas, espirituais, mas o monte no qual acontecerá o evento mais importante da escatologia cristã. Jesus desceu visivelmente sobre ele. A pergunta: quando conhecerão essas coisas? Resultou na predição de Jesus sobre o templo de Jerusalém e a cidade. Na sequência, os discípulos queriam saber sobre a sua vinda. Amém? Os discípulos queriam saber quando que ele iria voltar, né? E perguntaram: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? A expressão tua vinda é uma referência à segunda vinda pessoal de Cristo, especialmente sobre o mesmo monte onde estavam eles conversando. Amém? Predições sobre falsos alarmes e escatológicos. Mateus 24, 4, 6. No versículo 4, é uma admoestação
contra os falsos sinais que seriam alardeados como se fossem os reais e verdadeiros. Diz o texto: acautelai-vos que ninguém vos engane. Indiscutivelmente, essa pessoa, além de presunçosa e não conhecedora das Escrituras, é um falso profeta. Quais seriam os falsos alarmes ou sinais pelos quais não deixamos nos enganar? Falsos Cristo. Primeiro, falsos Cristo, versículo 5. Nos quase 2000 anos de história do cristianismo, centenas de falsos cristos ou messias têm aparecido e enganado a muitos. Segundo, guerras não determinantes na terra. Versículo 6. São falsas guerras, todas aquelas que não podem ser determinadas como sinais evidentes da vinda do Senhor Jesus. Elas confundem porque não têm as características que determinam um sinal escatológico. Pequenas e grandes guerras têm marcado com sangue o nosso planeta. Jesus previu esse tipo de problema e orientou-nos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Predições e sinais concretos. Mateus 24, 7. Não há evidências doutrinárias para se afirmar que determinados acontecimentos da atualidade sejam sinais precisos da volta de Jesus. Entretanto, o modo como o Senhor indicou nos abre um campo de compreensão mais amplo. Entendemos que esses sinais indicam o começo do fim ou o princípio de dores, Mateus 24, 8. E a simultaneidade dos sinais do fim, Mateus 24, 7. Há uma certa simultaneidade dos acontecimentos que envolvem conflitos bélicos entre as nações, fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Temos duas grandes guerras mundiais. A primeira aconteceu de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. A destruição provocada por essas guerras mundiais foi incalculável. Então, foi guerras muito terríveis. Mais um sinal: haverá fomes, pestes e terremotos, ou seja, Lucas 21 e 11. Sinais como pestes, fomes e terremotos são fatos marcantes em nossos dias. A contaminação ambiental provocada pelo desregramento ecológico tem envenenado os três mais importantes espaços vitais da humanidade, que são o ar, as águas, a terra. A proliferação das doenças aumentam cada vez mais o índice de mortalidade. Misteriosas pestes desafiam a ciência. Assolando a humanidade, a fome traz para o panorama mundial um aspecto de terror. Predições e sinais atuais de que acontece. Mateus 24, 8 e 13. Princípio de dores. Versículo 8. O texto refere-se metaforicamente às dores de parto. As dores de parto de uma mulher que está para dar à luz uma criança são as primeiras dores recorrentes das contrações que anunciam a hora do parto. Na verdade, Jesus estava declarando que os sinais envolvendo fome, pestes e terremotos seriam apenas sinais precursores da vinda da era messiânica, sonhada e desejada pelos judeus. 1 Tessalonicenses 5,3.
Mais um sinal, a angústia na terra, Lucas 21, 25. Essa angústia está embutida no princípio de dores, sentida pela humanidade, e especialmente pela Igreja de Cristo. É de fato a perplexidade das criaturas diante desses sinais que se evidenciam na terra, Lucas 21, 25, 26. Uma neurose mundial que provoca o desespero das pessoas, em Mateus 8, 20, 22. É o pressentimento da chegada do fim dessa agonia, Daniel 12, 4. Nesses tempos de globalização da economia mundial, percebe-se a preocupação das pessoas no mundo. Quando a economia se descontrola e traz um desassossego total nas pessoas. 2 Tessalonicenses 2,7, Apocalipse 13, 16, 17. A ameaça de uma igreja mista também é um sinal do finais dos tempos. Versículo 10 e 13. Nesses versículos, Jesus previu certos problemas que afetavam sua igreja. Essa igreja mista aparece na malfadada tese do ecumenismo. Indiscutivelmente, é uma falsa unidade porque dilui princípios fundamentais da fé cristã e da formação da igreja de Cristo. Segundo o padrão neotestamentário, muitos cristãos haveriam de trair a igreja e desertá-la por causa das perseguições. A ação de trair-se uns aos outros refere-se àqueles que, para salvar a própria pele, entregam seus irmãos às autoridades. Multiplicação da iniquidade é um dos sinais, versículo 1 e 2, ou seja, versículo 12. A palavra iniquidade na língua original tem a ideia de coisas ilegais ou de liberdade sem lei que a controle. Quando Jesus declarou que a iniquidade se multiplicará, estava antevendo a realidade dos nossos dias. A tendência para a ilegalidade e sua prática tem sido comum entre os cristãos. O aumento da iniquidade, isto é, da violação dos princípios divinos, afetaria esse sentimento de relação com Cristo. O zelo e o desejo pela casa de Deus perdem-se a sua força quando o coração é iníquo, coração pecador. Conclusão: os sinais da vinda de Jesus devem ser interesse para todos os crentes, despertado e ao mesmo tempo um grande alerta para os crentes descuidados e adormecidos espiritualmente, e assim possam entender que, apesar dos teólogos divergirem quanto a distinguir os primeiros 14 versículos de Mateus 24 como sendo dentro da era da graça ou da igreja, o segredo para escapar principalmente do período dos tempos dos gentios que antecede a grande tribulação é perseverar até o fim. Amém? Essa é a lição, os sinais do arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe. Já curta esse vídeo, deixa o seu comentário e compartilha com os seus amigos. Amém?